Bem-vindo você que está vendo agora o Papo na Rede. Hoje é quinta-feira, dia 5 de julho. Estamos aqui no estúdio hoje, Daniel Maia, Não, São Paulino. Não. Tem que... Calma aí, calma, Brega, calma. Oh, Ele tá inquieto. Começar. Ele tá direto, inquieto. O que é mais importante hoje, Tá pô. inquieto. Não, a gente está hoje aqui com um palmeirense, um São Paulino e um corintiano. Então temos que aguentar esse camarada aqui. Parabéns aos amigos corintianos por ontem, vocês mereceram. Agora, por favor, devolvam a mãe do Maradona. Ele já entregou a taça, então, por favor, façam isso. Salve, salve, nação corintiana. É isso daí. Se você está vendo ao vivo esse programa hoje, agora nessa quinta tarde, manda aí seu e-mail, participa, aproveita do papo que a gente vai ter com o Daniel Maia, que eu conheço, Dani, eu lembro de você, acho que foi em 1990, 91. A gente fazia um trabalho lá no Hospital São Paulo, doutora Milvia. É verdade. Pastor Nino, estava começando a capelania que já teve aqui. Do Raiz, né? Isso, exatamente. Uma vez eu fui lá num sábado de manhã para me encontro um camarada lá segurando violãozinho, tocando assim, tudo bem, eu sou Fernando, eu sou o Daniel e tal. E desde lá a gente tem trocado umas figurinhas aí. Alegria ter você aqui para a gente papear um pouco sobre sua vida, o que você está fazendo, sobre a influência da sua fé no seu viver e na leitura que você faz do mundo. E a caminhada que você tem tido nos últimos tempos com o Tom Zé, que eu acho que deve ser muito interessante também. Essa vida. Então vamos falar de tudo isso. Vamos falar de tudo isso mais um pouco. Eu diferente do Fernando, eu estava dizendo para o Daniel que eu me aproximei, eu fiquei sabendo do Daniel Maia em 2004, não é? E assim, me encantei com essa veia crítica, com essa poesia contundente, que em duas canções, né, em duas poesias especificamente, que eu ouvi, que tive a oportunidade de degustar ela logo quando ela saiu do forno, né? Saiu do forno, a gente teve a chance de ficar lendo, falei, nossa, meu, quem que escreveu isso? Né? Eu lembro quem que escreveu isso? Foi o Daniel Maia. Eu falei, caramba, meu, que coisa... Assim, fiquei muito impactado, né? E de lá pra cá é que eu fui... Como que chamava mesmo? Saber um pouco mais, né? A Vida por um Fio. A Vida por um Fio. A Vida por um Fio. Você conseguiria dizê-la? A letra? Eu vou achar aqui. Só pra você a ter... letra é: eu não quero ser a sua cruz, não me agrada ter que precisar. Eu nunca quis viver num mundo assim. Isso vale pra você, vale pra mim. Não me venha com palavras pra me consolar. Aqui a corda sempre quebra do meu lado. Se o seu mundo é cruel, imagina o meu. Se a cada dia você mata um leão, aqui eu tenho a ligeira sensação que o alimento dessa fera, todo dia, sou eu. E aí tinha o refrão, se eu não tenho uma escada de que serve um corrimão, se eu não tenho uma estrada para queimar em minha mão, eu não tenho vida, não tenho comida. Se eu não tenho esperança, para que visão? Me dói menos minha fome que a solidão. Não tenho saída, o fio da minha vida está em sua mão. Uau. É isso daí. Nossa, maravilhoso. É interessante que é uma leitura do oprimido, né? Sabe por que eu tô falando isso? É que hoje eu tava cedinho andando com o Brega aqui no Parque da Água Branca, aí a gente viu entrar assim uma Land Rover, bonitona. Eu falei que ontem eu passei por uma na cidade, tava escrito assim no para-choque, um adesivo: se tá ruim pra mim, imagina pra você. E quando você falou da vontade de furar os pneus, os quatro pneus, vontade de dar uma pedrada no cara, né? Apesar de ser blindado provavelmente, mas aí que é muita ironia, né, essa coisa assim, mas da vista do cara que tá em cima. Mas aí você falando essa letra agora que você compôs, escreveu, é a visão justamente de quem tá no busão. E vê o carro passar e fala assim, meu, se você acha que você mata um leão por dia pra andar num carrão desse, meu, eu tô sendo a ração desse leão que você come. Que é essa visão do oprimido. É verdade. Interessante. E aí o que nós estávamos comentando aqui, para os que estão conosco, vendo e ouvindo, de onde que veio isso, né? Que aí você estava historiando um pouco, né? E acho que seria legal... para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo e já viu o seu nome aqui e ali, a sua figura aqui e ali, saber um pouco de onde é que vem isso, afinal de contas. Né? Então, eu estava falando, os meus pais são nordestinos.
Pernambuco. De Pernambuco, os dois de Pernambuco. Minha mãe, de uma família, assim, um pouco melhor, assim, não é uma família rica, mas era uma família, assim, que até a minha mãe estudou, mas quer dizer, uma família onde a mulher estuda, a minha mãe estudou até, sei lá, segunda, terceira série, isso na década de 50, né? 40, 50, era uma família... Família do meu pai não, a família do meu pai era bem pobre mesmo, minha avó era... ele é filho de índio, minha avó era índia e meu avô negro. Então, e eles cortavam cana. O trabalho deles era de cortadores de cana. Trabalhava para os usineiros. Tá caindo aqui. O pessoal que tá vendo fica na boa, a internet assim mesmo. Melhorou, Dani? Quer dizer, o seu pai tinha... Nós que somos daqui da cidade, né? Às vezes vemos isso... Por filmes, né, e cenas, enfim, quer dizer, mas ele então encarnou, quer dizer, ele viveu aquelas cenas, né, de filme. Não tá legal, assim, cara. Né? Não? Fala, ô Dani, eu vou prender na barba do Daniel Maia aqui, vamos ver se agora melhora um pouquinho. Então é a barba que atrapalha. Então, assim, você viu, quer dizer, o seu pai viveu esse quadro, exatamente, né, que a gente vê, né, às vezes em cinema, em novela, em televisão. E eu lembro que, assim, desde pequeno, assim, eu já nasci aqui, mas todo ano a gente ia pro Nordeste de férias, sei lá, um mês, 2 meses. 2 meses não, né? Um mês, geralmente. Sei. E eu vi a vida da família, né? Dos meus tios, os meus primos. Então, não tinha água em casa, aquela coisa de sair. Eu ficava impressionado com meus primos da minha idade, as primas, inclusive, e buscar água. Andar 2 km, 2,5 km com aquele negócio de pau assim, atravessando 2 latas um do lado do outro. E a lata era de ferro. Eu lembro que quando eu peguei a primeira vez, só a lata vazia, já era um peso assim, meu Deus do céu. Quando enchia d'água, né, então... E assim, dos pequenos aos grandes. Os grandes já carregavam a lata cheia, os menores iam carregar, conforme conseguia carregar, carregava. Então, uma vida sofrida, né? Então, e foi daí que eu vim. Eu vi essas coisas, né? E a arte, a música, como é que ela entrou assim na sua vida? Foi através do contexto religioso, da fé ou por você como mesmo? Eu nasci na igreja, então sempre... Seus pais já eram cristãos evangélicos. Exatamente. Tá. Mas a coisa da música é na família inteira, tanto a família da minha mãe como mais a família da minha mãe. Mas o meu pai quem me ensinou a tocar foi meu pai. Ele toca cavaquinho. Ensinou a tocar cavaquinho, eu tinha 5 anos de idade. 5, 6 anos. E todos os estilos, tocar um violão, tocar sanfona, outro toca isso, toca aquilo. A gente sempre teve muito contato assim com a música, né? E tanto é que eu aprendi sozinho, assim, meu pai ensinou a tocar cavaquinho, o resto eu aprendi meio que sozinho mesmo, porque ficava em casa, o instrumento estava ali, né? Você pegava, ficava brincando, acabava aprendendo. Então, é uma coisa que meio que... Que região de São Paulo, Dani, que vocês moravam? Nós Nessa época que você era moleque, 5, 6, na Zona 7 Sul. anos. Zona Sul. A região de Santo Amaro. Mais precisamente aqueles lados lá do Parque Santo Antônio, onde eu fui criado. Sei. Mas você não foi para uma escola de música mesmo, vamos dizer assim, depois? Você não... A escola de música foi o seguinte, quando eu tinha 16, 17 anos, meu pai resolveu morar no Nordeste. E aí foi minha escola de música. Por uma série de coisas. Primeiro porque na região do Norte a música é um negócio muito, muito rico e você encontra em tudo. Toda a esquina, o tempo todo, então, essa coisa. E eu conheci um cara, que eu já falei dele outras vezes, o Vandilson, que era uma pessoa que gostava muito de música, e foi a primeira pessoa com quem eu fiz amizade, quando cheguei lá, sem conhecer ninguém. E lá em Pernambuco? Isso foi em Campina Grande, na Paraíba, porque meu pai resolveu ir para Paraíba. Certo. E aí... Porque até então eu via bastante música brega. A música de casa sempre foi a música que a gente chama de brega, né? Era o Vando, era o Roberto Carlos, era o Zé Augusto. Eu via sempre essas coisas. Daquela geração. De vez em quando eu ouvia uma coisa diferente e eu achava legal, né? Então, a primeira vez que eu ouvi uma música do Gilberto Gil, eu ouvi e falei, nossa, esse negócio é diferente, eu queria tocar esse negócio aí. Entendi. E aí, quando eu já tinha 16 anos, quando eu conheci o Vandilson, aí o Vandilson já conhecia tudo isso, já tocava tudo isso, e a gente começou a tocar junto, já começou a trocar figurinha. Fizemos umas parcerias de música também.
Ô Dani, tem um e-mail aqui do Fernando Guimarães, xará meu e vizinho do Brega. Gente boa. Dizendo o seguinte, queria parabenizá-los pela escolha desse artista maravilhoso que conheci no penúltimo autorretrato, que foi lá no Mackenzie, né? Uhum. É isso daí, que se destacou ao lado de nada menos que Jorge Camargo e Fernando Melino. O Daniel me impressionou pela sua qualidade integral, música, melodias e arranjos, letra, conteúdo e construção. E execução, instrumentos e voz. De quebra, uma produção primorosa do disco Tempo. Parabéns, Daniel. Tá aí o recado, Fernando. Fernando, eu lembro dele. Ele foi lá falar comigo. Eu lembro dele. Gente boa. Boa, Fernando. Mas, Dani, e esse engajamento, né, que você falou assim, tem a ver com a sua história, tem a ver com o que você viu, a história da sua família, e isso acabou... desabrochando, vamos dizer, na questão da arte, da música. Você hoje assim faz isso de uma forma intencional, você pensa na arte como um instrumento, uma forma de expressão da angústia e da dor de quem está tomando na cabeça. Sim. Para mim, o fato de viver em São Paulo, né, ainda mais da forma como eu vivo hoje. Como que você vive hoje? Eu vivo bem, né? Tipo, comparado à família lá do Nordeste. A história, né? Eu vivo bem, né? Então, você, pra mim, é sempre aquele choque de lidar com as duas realidades e olhar e falar assim, tá tudo muito errado, né? E aí, a minha música, hoje, eu acho ela eu acho ela bem irritante. Ela me irrita profundamente por causa do assunto abordado. Mas é uma coisa que eu não consigo fugir. Porque assim, você começa a ver na sociedade que eu falo assim, né, que o cara reclama reclama por causa da exploração de não sei o que lá, o cara que pede no farol R$2, você fala, esse cara tá explorando R$2, aí ele paga R$20 para descer pela Imigrantes para ir até o litoral, aí tudo bem. Eu vi, só uma coisa, eu li na Folha semana passada, Daniel e Carlos, vocês que moram em São Paulo também, a média que o paulistano gasta, que tem carro, gasta com estacionamento por mês, R$650 de estacionamento. Então. E aí tá ele acha que o cara que tá pedindo 2 no semáforo exatamente. Ele tá facilitando o troco, cara, porque é a notinha mais... Você quer ver uma loucura? A maioria das pessoas que a gente vê reclamando, não sei se é a maioria, que eu nunca fiz uma pesquisa, né? Porque também a gente gosta desse, né? Olha, a maioria, ou metade, você tem essa todo mania, mundo né? Isso, exatamente. todo mundo aquilo, então mas tem bastante gente que eu conheço que vive reclamando, porque é a vida, porque é muito imposto, não sei o que lá, e gasta 500 pau de pet shop pra cuidar de um cachorro assim. Na boa. Reclama porque o governo dá R$50 pra uma família. Acha que é um absurdo. Gasta R$500 no pet shop pra ir. Aí tudo bem, tá tudo certo. Como tá tudo certo? Não é possível. Todo mundo segue, todo mundo enlouqueceu. Então, assim, essas coisas que me irritam profundamente. E aí eu acabo passando isso para as músicas e as minhas músicas acabam me irritando. E viram uma coisa. Você acha que elas são pessimistas? Você é um pessimista, não? Não, eu não sou um pessimista. Muito pelo contrário. Eu tô enxergando que vai ter um jeito. Eu tenho um amigo esse dia que ele tava contando que ele começou a contar para as filhas que quando ele era criança, pegava e ia matar passarinho. A menina começava a chorar. Pai, mas por que você matava? O que os passarinhos fizeram com você? Ele falou que ele começou a sentir mal. Falou, meu Deus, que é isso? Só tô contando uma história, né? Então. E aí, assim, tem jeito. E eu fico triste quando eu ouço as pessoas dizer... A maioria das pessoas, quando a gente vai conversar disso, elas falam, mas não tem jeito, o mundo é assim. O mundo já está decidido. E eu falo, gente, não é possível. E olha que eu nem tenho filho. Porque se eu tivesse filho, eu estaria desesperado. Né? Uhum. E eu vejo cara que tem filho dizendo, mas é isso aí mesmo. Então eu vou botar o meu filho na escola, vou pagar o máximo que eu puder para ele poder. O Tom Zé, eu lembro que o Tom Zé tinha uma música que ele cantava, a gente cantava a música da guerra, que era a música do Bush, depois cantava a música da paz. Ele falava assim, é um problema cantar a música da paz depois. A música da guerra, porque a guerra faz um sucesso que é um negócio impressionante. Paz não faz nada. Paz não ajuda ninguém a vender arma, não ajuda a desenvolver produto, não ajuda nada. É a lógica do jornalismo, não é? Exatamente. Notícia ruim não vende jornal. Aliás, notícia boa não vende jornal. Desgraça vende jornal. Ele falava, esse negócio de paz não tá com nada. Ele falava assim, ele uma vez citou um caso fantástico, assim, você imagina se nasce um Jesus Cristo na sua casa. Aí você põe aquela criança no colo e você fala, meu filho, você tá ferrado.
Porque você não vai querer enganar ninguém, você não vai querer passar por cima de ninguém, você não vai querer levar vantagem. Você tá frito. Você tá destinado a morrer. Já era, destinado a morrer. E é bem isso, né? Esse é o chamado de Jesus para os discípulos dele, não é? É isso aí. Não, mas naquele tempo. Até né? uma vez eu disse o seguinte para amigo meu, cara, essa tempo, coisa assim, que alguém comentou assim, não, mas Jesus morreu cedo, né? Assim, morreu novo, com 33 anos e tal. Eu falei, pô, a gente só vive muito mais, cara, porque eu acho que a gente não tá sendo tão discípulo assim, senão a gente morria tudo antes, viu, amigo? Agora você fez uma, assim, aí voltando um pouco lá na sua juventude, aí você fez essas parcerias com Vandilson, e aí, tipo, você desejou fazer uma carreira artística, tipo, fora do chamado mundo religioso, ou não? Ou isso não passou pela cabeça na época? Na verdade, nunca me passou pela cabeça fazer uma carreira no meio religioso. Mesmo nessa época que era muito de igreja, assim, trabalhava 100% do tempo na igreja, eu sempre queria fazer música pra fora, nunca pensei em fazer. O que a gente chama de... Como é que o Jorge Camargo chama? Jorge Camargo tem um nome ótimo, mas é música de louvor. Sei. Igreja, assim. Litúrgica. Música... Eu nunca quis fazer isso. Porque se tinha um ambiente que pra mim que tava... Se tudo tava errado, tinha um ambiente que tava muito errado, era esse ambiente litúrgico que eu olhava e falava, não é possível. Porque esses caras estavam doidos e isso aqui é alienado. Lá fora tá tão doido, todo mundo alienado. Daniel, mas espera aí, você está falando de, assim, você está falando de que ano isso, que já estava desse jeito? Eu tô falando da década de 80, isso, 88, 89. E aí, na época, eu e o Vandilson, a gente conheceu um cara, a Bebeto. Ele hoje é pastor de uma presbiteriana em algum lugar aqui no sul do país, eu não tô lembrando. Mas o Bebeto era um louco recém-convertido que tinha um problema com bebida, que era um negócio fantástico. Não podia passar do lado de uma garrafa de bebida que ele enlouquecia, então... E ele começou a andar com a gente começou a levar ele pra cima, pra baixo, não sei o que lá, e o Vandilson começou a ensinar a tocar violão, tal, não sei o que lá, e a família dele tinha grana. Aí ele começou a ouvir as músicas da gente, aí tinha umas meninas cantando, falou, vai, vamos comprar uns negócios aí, vamos fazer uma banda, aí a gente sai tocando por aí. Aí o que ele fez, o nome do grupo, se eu não lembro, eu lembro, era Canto Livre, Grupo Canto Livre. Canto Livre. Grupo Canto Livre, que é o seguinte, ele comprou um equipamento de som, instrumento, todo, e a gente começou fazer, e aí a gente começou a viajar ao Nordeste, ia pelo sertão da Paraíba, tudo quanto é lugar, tocar, dificilmente a gente ia tocar numa igreja, porque a música era muito brasileira, e naquela época tinha, não sei se você lembra, tinha aquela coisa da bateria na igreja. Então, aliás, o papo naquela discussão. O João Alexandre aqui, o Sérgio Leoto, foi muito interessante, porque ele tocou nesse lance, que ele falando um pouco, resgatando a história de Vencedores por Cristo. Quer dizer, Vencedores e Miládia que faziam essa caminhada pelas igrejas, tentando desmistificar. Né, mas pontuando exatamente essa questão, de que a música brasileira, ela não era e ainda tem muita resistência. Quando eu falo brasileira, aquela que é tipicamente brasileira, né? Regional, muitas vezes. Exatamente. E esse grupo cantava o quê? Em praça? Cantava em praça. Esses eventos de evangelismo. Cantava canções que vocês faziam. Aí tinha aquelas coisas, sempre teve muita coisa do acampamento, né? De jogos. Tanto a gente começou a fazer uns acampamentos. E foi aí que eu conheci o Nelson Von Milker, porque um ano a gente convidou ele para ir falar lá. E aí acabou que a gente virou amigo. Depois dessa ida dele lá. E eu falo assim, que até hoje o Nelson, se eu tivesse que pagar para ele, pela a divulgação, sabe aquela coisa que você paga pro promotor, não sei o quê? Tô devendo uma grana para ele. O Nelson é o cara que mais me divulga nesse mundo, é o Nelson. Todo canto que ele vai, sempre falo. Ele fez seu casamento, inclusive, né? Fez. Fez meu casamento. E aí, tipo, desse momento. Então, assim, legal que você disse, quer dizer, a intenção nunca foi fazer música para a igreja. Não. Era fazer um caminho fora e para fora. Você teve uma outra atividade profissional ou você sempre foi músico? Eu sempre fui músico. Na verdade, eu tentava trabalhar. Eu trabalhava um tempo, assim, às vezes a coisa ficava meio difícil, aí ia trabalhar mesmo, né? Mas, por exemplo, o último emprego que eu tive, eu fui funcionário da Igreja Batista do Morumbi. Eu era um tipo de faz tudo lá. Entendi. Foi a última vez que eu fiz alguma coisa. Você tinha um registro em carteira. Mas na época, quando eu casei em 92, eu trabalhava lá. Maria estava lá.
O Ari, na verdade, quando eu saí da... o Ari, quando voltou dos Estados Unidos, eu saí. Alguns meses depois eu saí. Entendi. Mas na época que eu trabalhava lá, quem tava lá era o Renato. Tá. Renato Cobra. Isso. Era o Renato. Daniel Lima, né? Daniel chegou Lima. depois. Isso, É dessa época aí. Mas lá foi o único emprego que eu durei um pouco mais, porque lá, como eu não ficava trancado, eu saía, aí eu conseguia lidar, porque essa coisa de ficar trancado no mesmo lugar também... Eu tenho um caso de um emprego que foi o mais rápido que eu tive, assim. Tava aquela coisa de não tem trampo, não tem nada, falei assim, vamos ao emprego, né? Trabalha em um mês, faz um caixa, sei lá. E aí abri o jornal assim um dia, aí tava lá, supermercado precisa de fiscal de loja. Falei assim, eu vou lá ver esse negócio. Porque o horário era assim, tipo das 2 da tarde às 10 da noite. Eu falei, bom, não tem que acordar cedo. Fui. Cheguei lá, aí tratei, o cara falou assim, ó, você vai entrar às 2, mas chega aqui 1 hora, porque você almoça aqui no restaurante do... Melhor ainda. Eu falei, melhor ainda. Cheguei lá, foi 1 hora da tarde, almocei, aí 2 horas comecei. Aí anda pra lá, anda pra cá, anda pra cá, anda pra lá, aí olha o relógio, 2h10. Aí vai, 2h20. Você andou mais umas 3 horas e percebeu que era 2h30. Aí daqui a pouco o gerente viu que eu tava meio impaciente e falou assim, ó, tem uma coisa que o pessoal faz pra matar o tempo, que é pegar um carrinho, você vai pondo coisa dentro como se estivesse fazendo compra, depois você vai devolver. Isso não vai dar certo. Aí quando deu 2:45 eu fui lá e falei, velho, ó. Pediu demissão? Eu vou embora. Ele falou assim, não, seu horário, você sabe que seu horário é às 10. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu vou embora e eu não volto aqui nunca mais. Mas você acabou de começar. Eu falei assim, pois é, isso aqui, eu não sei quem aguenta isso aqui, mas eu não... Tô fora. Foi meu emprego mais curto, assim, que eu tive. Algumas horas. Mas eu sempre trabalhei com música mesmo. E assim, tipo, tocando, produzindo no estúdio, a sua caminhada? No começo era mais tocar mesmo. Quando você começou a compor, Daniel? Trabalhar com composição, assim, em termos de canção. E aí, canção, estou falando da questão da poesia com a música. Trabalhar, você fazer... Quando eu tinha uns 17, 18 anos, que eu comecei a conviver com o Vandilson, né? Tá. Aí a gente começou a escrever as primeiras músicas. Aí tinha umas coisas que eu escrevia, aí ele botava a música, ele parecia umas coisas que estavam meio na metade, a gente acabava... Por aí foi assim que eu fui pegando o jeito de compor. E nesse mundo não religioso da música que o Brega estava pontuando, já de uns anos para cá você tem feito uma caminhada junto com o Tom Zé, né? Mas assim, como é que foi antes do Tom Zé essa questão de entrar nesse contexto da música? Não religiosa, mas a música como arte e o contato com artistas, e finalmente assim, conta um pouco dessa trajetória sua com o Tom Zé, que eu imagino que deve ser uma coisa muito interessante. A arte, eu acho que o primeiro contato que eu tive com arte mesmo, contato assim de trabalhar num contexto artístico mesmo, foi com o Tom Zé. Eu já tinha, assim mesmo, eu já tinha tocado, toquei com dupla sertaneja, já fiz assim. Mas o Tom Zé foi a primeira vez que eu vi a arte ali acontecendo, e eu comecei a entender umas coisas, eu comecei a entender porque a gente não consegue fazer arte na igreja, porque... A arte, eu entendi depois que eu comecei a ver o Tom Zé fazendo as coisas assim, a arte ela não pode ter objetivo, assim. Na igreja, a arte é uma ferramenta, então ela nunca é... A arte, para ser arte, ela precisa ser ela por ela mesma. Ela livre. Não pode, tem que ser livre. Assim, de novo a questão do resultado e da performance. Exatamente. Então, que aí exatamente, que aí entra o caso da igreja, entra o caso da mídia, da música da mídia, não dá para ser arte porque tem um outro compromisso, que é o compromisso de fazer uma estética, apresentar no mercado, pagar exatamente. Nesse contexto, eu já sou mais radical, sempre fui meio radical com esse negócio de arte, porque assim, uma das coisas, um dos papéis assim que é importante na arte, é a coisa da surpresa, você tem que surpreender, a arte tem que surpreender. Se ela não surpreende, ela não é arte. Você tem que ficar surpreso quando a coisa acontece. Sempre pensei nas coisas da música, porque assim, a música gravada, a mídia, mesmo a mídia onde você grava, onde você imprime o negócio, isso, no caso da música, isso já corrompe a questão da arte, porque assim, uma música que você toca hoje, você toca ela amanhã, você nunca vai tocar a mesma música, pode ter certeza. Vai ser sempre diferente. Que é a diferença do teatro e do cinema. Exatamente. Cada vez que é apresentado um espetáculo, é único. A dinâmica é única. A hora que você grava aquele negócio, você
imprimiu. Imprimiu, você sempre vai ouvir daquele É aquilo. É lógico que tem música boa. Por que a gente consegue chegar à conclusão que a música é boa? Porque você fica 10 anos ouvindo aquele negócio E não cansa. e não cansa. E aquele negócio tá gravado daquele jeito e você consegue ainda ver. Então, assim, é muito difícil fazer essa arte. Eu não sei nem se alguém sabe fazer essa arte. Eu acho que essa arte acontece, sei lá. Misteriosamente. Já tá dentro de você e você não ensina, né? Não tem como aprender a fazer um negócio desse. O resultado dela é o que a gente chama Mas de o que você- artesanato, né? Quer dizer, que é o- essa questão do único. E só uma observação que eu acho que é muito interessante, você está falando isso aí. Eu estou lembrando aqui de uma palavra que Paulo usa em Efésios capítulo 2, versículo 10, quando ele fala assim, porque somos feitura sua, criados para boas obras. Né? A palavra que Paulo usa lá é que nós somos o artesanato de Deus. Então me dá a impressão que assim, eu não sei, cara, Deus é esse artista que faz assim, sem imprimir e fazer por série. Porque cada coisa que ele faz, ela é única. E ele faz porque Impressionante isso. ele gosta, né? Exato. Você vê as descrições a respeito das coisas que Deus... As mesmo, você vê A narrativa de Gênesis, né, Daniel? E fez e viu que era bom. Essa coisa de sentir agrado, isso, de se agradar na obra que faz. de gostar. Eu acho que... Uma vez eu acho que foi, não lembro se foi o Ed que falou isso, que ele disse que tem a impressão que Deus vai todo dia lá e o sol nasce do mesmo jeito, né? Chesterton. E aí Deus olha assim e fala assim, vai de novo, vai, que eu gostei, vai. O sol vai lá e tá. Vai de novo. O Faz de Chesterton novo. disse isso no livro. É meio... É interessante que você diz, quer dizer, a partir do momento que você grava uma canção, né, uma melodia, enfim, pelo que eu entendi, o que você disse foi assim, no gravar você já perdeu no que diz respeito à arte livre, você já perdeu. Agora, quando você vai ver o artista tocando aquela mesma música que foi impressa, É o papel ali do menestrel, ele revigora a arte. O papel do menestrel. E as pessoas que fazem uma arte muito performática, como o Tom Zé, por exemplo, é muito difícil fazer um disco, né? Como é que você vai botar num disco um negócio? Você não sabe, tem ideia do trabalho que dá a gente fazer os discos do Tom Zé por causa disso, né? Tem que achar um jeito para tentar encaixar toda hora inventando alguma coisa, porque quando é uma música, sei lá, a música que também não deixa de ser uma arte assim, mas é que a coisa ficou na igreja, principalmente, ficou aquela muita coisa, você fazer coisas para as pessoas cantarem junto, né? Então tem que simplificar, tem que enxugar, tem que ter balanço, tem que ter balada, né? Tem que ser uma coisa... Mas aí você faz outra coisa também, né? Não pode, é muito difícil você falar que isso é uma arte? Porque, sei lá, até o cara que já ouvi dizer que o cara que cava o buraco lá para a prefeitura, ele pode fazer disso uma arte. Mas tem arte e arte, né? Você acha que tem arte pobre? Tem. A única coisa que eu fico impressionado é que, assim, o que me impressiona nas pessoas é quando elas estão fazendo uma coisa de verdade. Aí você começa a enxergar o outro lado. Sei. Não fica muito na estética, se é bonitinho, se entrou assim, se saiu desse jeito, porque a forma é essa. Quando você vê que é de verdade... Quando a pessoa põe o coração na coisa, isso quer dizer. Eu tenho um exemplo, rapaz, eu preciso lembrar do nome dele, que é um dos meninos lá do Titãs, que tem uma carreira solo, é o moreno alto lá. Nicolas? Não. Tem o Ruivo, que é o... Belotto? Não, como é que é? Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes. Obrigado. Meu O Arnaldo Antunes, Tribalista. ele foi uma vez na casa do Tom Zé mostrar uma música que ia entrar num disco que a gente tava fazendo da Bossa Nova. E ele começou a cantar aquilo e eu fiquei impressionado como aquele negócio saía de dentro dele, assim. Ele fazia um esforço, sabe? Era uma coisa... visceral. Eu não sei como é que... De entranha. Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Era uma coisa... Então essa é outra coisa que, no fim das contas, no caso da arte, a gente acaba procurando por isso, né? O que foge da estética, o que é a coisa da surpresa. Aí sim você se surpreende. Você falou uma coisa maravilhosa, né, Fernando? Que a arte tem que te surpreender, né? Para ela te encantar, te seduzir, te atrair e te fazer
né, viajar, né? Porque é uma coisa que te surpreende também te faz viajar, né? Nesse sentido, eu diria assim, nós andamos meio pobres, né? Porque as coisas, elas estão meio que enquadradas. Não sendo um artista como o Tom Zé, que se dá... né, mas isso tem um preço. Se entrega, né? Isso tem um custo. Tem um custo. É o que eu digo, né? Por exemplo, a gente tava falando, que eu falei pra você, assim, eu nunca tive essa pretensão de ser artista, assim, de ganhar dinheiro, de ficar fama. É uma coisa que eu nunca quis. Então, assim, isso é uma coisa que não me incomoda. Assim como eu já ouvi o Tom Zé dizer que o fato da música dele não tocar na novela não incomoda ele, que ele fala assim, eu não faço esse tipo de coisa. A minha música... Aí fala assim, era só o que faltava, agora eu saí por aí reclamando porque os caras não põem minha música na novela. É a mesma coisa, agora eu vou sair reclamando porque as pessoas não ouvem meu disco, essas coisas assim. É contraditório. Então eu sempre gostei mais de me divertir com o negócio. Tanto é que eu faço alguns trabalhos que é mais divertido fazer com certas pessoas, e eu sei que tem pessoas muito mais competentes para fazer, e eu acabo fazendo com outras pessoas, porque o resultado que me interessa é o outro que sai, que no fim das contas é o que interessa mesmo, né? Viver o momento, né? Que se está criando, né? Agora é claro que tem gente... por exemplo, a minha irmã canta, por exemplo. A minha irmã, ela é artista, ela quer fazer sucesso, ela quer ganhar dinheiro com isso. Tá ótimo, eu acho bom. Como é que é o nome dela? Sula Maia. Sula. Sula Maia. Tá. Ó, Carlos Barreto, lá de Nilópolis, Rio de Janeiro, mandando abraço Alvinegros Albrega aí. Muito obrigado. Valeu, Carlos Barreto. Valeu. Agora, o Dani, essa questão da arte que você está falando, né? Você falou assim, a igreja tem muita dificuldade com a arte. Né? Você acha que é por conta do quê? Dessa falta de liberdade? Onde que é a igreja? Onde que as comunidades? Onde que o povo chamado cristão tem dificuldade com a arte? Uma vez que a gente for pensar, por exemplo, na história ocidental, sobretudo, por conta da fé cristã, a gente tem uma expressão de artística impressionante. Na pintura, na música e tudo mais. Né? Evidentemente que fora de uma época que tinha toda essa questão da mídia e tal. Os caras faziam, ninguém estava vendo, e hoje outros ganham muito dinheiro em cima disso. Né? Mas qual que você acha que é a grande... Onde que trava? Onde que a coisa pega aí? Eu acho que... eu acho que o que me atrapalha é o dinheiro, né? Essa coisa de... ter que ganhar dinheiro para sobreviver, ter que... Isso aqui, porque eu fico pensando, eu nunca estudei a fundo essa coisa da arte na Idade Média, por exemplo, mas pelo que eu entendo, a igreja que bancava mesmo esse negócio, né? Tinha lá os mecenas, né? Mas Mas o artista mesmo, nem sempre ele era o cara que levava, né? Também tem essa história. Também tem isso. Agora, hoje em dia, você precisa ganhar dinheiro para sobreviver, então começa por aí. Você precisa fazer uma coisa... Porque a gente tem a coisa da teologia também, né? Você vai escrever um negócio, aí começa que você não vai falar o que tá lá assim, de graça, abrir a boca aí. Então, daí já começa... Já começam os filtros, né? Que é o filtro da teologia. Você não pode... Se você tem uma fé, você acredita nessa fé, você tá falando sobre essa fé, você tem que, no mínimo, ser coerente com o que você crê. Exatamente. Então, já começa por aí. Você já não pode... Você já não é tão livre assim. E aí também vai depender da teologia que você crê, né? Tem esse outro detalhe. Que às vezes, eu acho que você está falando muito interessante, às vezes a teologia que se crê, ela é mais fechada, e muito mais fechada do que aquilo que a gente poderia experimentar. Né? Ela acaba sendo muito mais restritiva, manipuladora. Então, assim, uma vez o Zé Barbosa aqui, eu achei muito interessante uma coisa que ele falou o seguinte, que a teologia, no final das contas, cara, é uma grande aposta, né? A gente está fazendo uma leitura, uma interpretação do texto, da escritura, e jogando as fichas de que é assim que a minha interpretação está correta. Tomara seja, né? Então, a gente manda essa e então, sobretudo, dependendo da teologia. Cruza os dedos. Bem por aí. Agora, como é que você, assim, você já foi
tem sido, ou já foi, ou já vivenciou essas situações assim de crítica, tipo, como é que você se comporta, por exemplo, no meio artístico chamado secular, e sobretudo com um artista conhecido como um artista alternativo, e há um imaginário sobre os ambientes desses artistas, há um imaginário, né? Aquela coisa assim de tudo. Não podemos dizer aqui as palavras que às vezes as pessoas usam, né? Então assim, aí alguém, assim, um crentão diria assim: Daniel, como é o seu testemunho diante dessas... Como é que o que você já ouviu, o que você diz e como é que é de fato conviver nesse meio? Deixa eu juntar assim. uma pergunta com essa que o Braga comentou, acho muito interessante. Desculpa, uma vez que o Tom, a prolixidade, Daniel. Uma vez que o Tom Zé foi no Jô Soares, você estava fazendo parte da equipe de músicos, e ele foi apresentando um por um, e quando chegou em você, ele falou: esse aqui é o Daniel Maia, nosso pastor. Né? E eu percebi que não foi no sentido pejorativo que ele usou. Não foi no sentido de... Não estava zoando, Não, né? não estava zoando contigo. Né? Aí a minha pergunta que eu estou querendo fazer é assim: como é que você vê de um lado e de outro? Porque você hoje, Daniel, você faz um trajeto que eu acho interessante, que é o seguinte: você tem a sua fé, a sua caminhada com Jesus, você faz um olhar para fora e um olhar para dentro desse mundo artístico. E você provavelmente percebe coisas de fora e de dentro, mas também recebe falas, críticas, elogios de dentro e de fora. Como que é essa questão, você como Daniel, um discípulo de Jesus, lidando com esse mundo? O Tom Zé tá na capa da revista Bravo pelado, pô. Pelado, Caramba, meu. Não, mas dentro ele tá vestido, de calcinha cor-de-rosa, mas tudo bem. Bom, olha, fala lá, Daniel. Eu acho assim, primeiro, vou tentar, porque eu vou me perder, aí vocês vão me... eu fui prolixo. Nossa, mas vamos dizer assim, por exemplo, no meio... O meio evangélico é um negócio meio bizarro, nesse sentido, da crítica que vem de dentro e de fora. Porque o meio evangélico diz que você não pode fazer esse tipo de coisa. Não é todo o meio, mas tem que você não pode. Há um pensamento que diz que você tem tá que tocar fora na igreja, não sei o que lá. Esse rapaz precisa voltar para a igreja. Vamos dizer, é o pensamento tradicional. Tradicional. E eles te tratam de qualquer jeito. Aí a partir do momento que você vai acompanhar um artista, que tem um nome, os caras mudam, O cara foi... Então, assim, eu não conheço. Já não é tanto uma convicção, então, é mais uma conveniência. Aí eu já não consigo, já não começo a entender, porque se você não for, até então você não é nada, não é ninguém, mas aí os caras dizem que você tem que ficar lá. Aí você vai tocar com um artista, aí você vira alguém. Então, eu não consigo entender muito bem isso. Então, as críticas de dentro, assim, eu nunca fui muito... Nunca nem prestei atenção. Viver no meio artístico como cristão, pra mim é a mesma coisa de viver no meio da igreja. Se bobear, tem lugar que é mais saudável, né? E eu acho que assim, a gente, eu imagino assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa, como é que eu diria, não sou exemplo pra ninguém, mas a gente tem um pouco mais de ética, né, na hora de lidar com as coisas, com os acertos, com os desacertos, os relacionamentos, a gente acaba tendo um pouco mais de ética. É por isso que você acaba ganhando mesmo esse respeito. Assim, o Tom Zé e a Neuza, eles realmente me respeitam por conta desse negócio da igreja, porque eles acham que, por conta disso, eu respeito algumas coisas que outras pessoas não respeitam. Seus valores, eles impactam nesse sentido. Exatamente, né? Existe um pouco mais de ética, mas também não é essa coisa assim de a santidade em pessoa. Entendi. Enfim, somos todos iguais, estamos lá para tentar chacoalhar a galera e dizer alguma coisa para eles, fazer eles tentarem entender o mundo de outro jeito. E eu acho que é por isso que eu acabei ficando no Tom Zé, porque lá tem esse contexto de você realmente, você tá sabendo que você tá lá para botar dinamite na cabeça dos caras. Sei, pilhar. A gente veio aqui pilhar os caras. E o resultado, seja lá o que Deus quiser, mas a gente não tá aqui pra cantar musiquinha, pra ninguém ficar cantando. Não. A gente veio aqui pra pilhar a sua cabeça. A gente veio aqui pra fazer você... Você tem que pensar. O que foi um pensamento que, apesar de
de nós aqui não sermos daqueles que nos escandalizamos com qualquer coisa, vamos dizer assim, nós aprendemos a não nos assustarmos mais, né? Com algumas coisas. Mas, de repente, andando com um cara como o Tom Zé, e outros, né, nesse naipe dele, os caras saem com algumas coisas assim que você fala, meu, putz, nunca tinha pensado. Quer dizer, quando foi que você ficou assim, caramba, meu? Que te impactou assim? Não sei. O Tom Zé tem um lance que cada show dele é diferente, né? Ele nunca faz o mesmo show. E o Tom Zé tem aquela coisa que tudo que acontece no palco faz parte do show. Se acabar a luz, vira show. Sei. Acabar a luz faz parte do show. Você tá tocando, cai uma lâmpada, já vira um negócio. Às vezes tem um moleque que tá sentado na plateia, faz uma graça, e essa graça já vira o negócio do show. Aí de vez em quando vai lá, fala do moleque, vai. Então, assim, toda essa coisa uma coisa que o Tom Zé, na verdade, chocar mesmo, assim. Eu acho que, assim, eu fiquei de bobeira, assim, o dia que a gente, quando gravou o disco da Bossa, e aí tinha uma música lá que no final não acontecia nada, nunca, ficava aquela coisa aí, era o final do show, e não sabia muito bem o que fazer. E ele, chegou no fim da música, tinha um refrão que ficava se repetindo, ele foi lá, arrancou o sapato, deitou no chão e começou como se estivesse namorando o sapato. Fazendo carícias no sapato, como se o sapato fosse... Eu olhei aquilo lá, a princípio era meio chocante, eu falei assim, de onde veio essa ideia? Sabe aquela coisa de salvar o negócio no último minuto? Eu falei assim, meu, esse cara é do outro mundo, não é possível. Tinha 2 ou 3 velhinhas que ficaram olhando de estranho assim, acharam meio esquisito aquilo. O resto, nossa, começou. Caiu. A gente uma vez estava em Londres, fazendo um show, e tava aquela coisa da guerra, da bomba, que os Estados Unidos ia atacar, não sei o que. E aí, a gente tava para entrar no palco, porque tinha uma galera tocando, e os Tom Zé, eu tive uma ideia agora, pra gente fazer na última música, que é o Chique Chique, que é um forró. Vou tocar um forró. Aí, então, na verdade, quando chegar no final, vamos fazer o seguinte, Cristina, você sai do teclado, todo mundo sai do instrumento, começa a fazer só na boca, bater na mão. Cristina, você pega a escaleta e você começa a tocar o hino americano em cima da orelha da gente, como se viesse atacar a gente assim, não sei o quê. E a gente, como é que a gente vai fazer? E o show lá rolando, 2 músicas pra entrar e a gente lá no camarim. Aí falou, Serginho, você pega aquela lata de lixo ali. Aí o Serginho pegou assim, tem lixo. Ele falou assim, então leva o lixo, joga o lixo fora e bate nesse negócio. Lauro, pega essa bandeja, virou... Meu, quando acabou esse número, os meninos batucando, a Cristina e da gente querendo correr, se escondendo embaixo do piano, por causa daquela música americana tocando na orelha, o hino americano. Sim. O teatro veio abaixo. Ah, é mesmo? O negócio ele inventou na hora de entrar, assim, no negócio. 5 minutos criativo pra entrar, do cara, né? Eu falei, coisa, né? Como que e passou um recado, né? Deu um recado forte. Contundente. Forte porque eu lembro que os ingleses eram muito contra a história da guerra, contra o primeiro-ministro, né, que era o Tony Blair, né? Sim, foi a questão lá a opinião pública estava completamente Iraque, exatamente, fora, né? A invasão do Iraque, aquela questão que tem arma, toda aquela suspeição que havia, quer dizer, que qual que é a intenção desse negócio, desse ataque, né? Você vai invadir um país, jogar bomba em cima da cabeça dos caras. Agora você imagina você numa igreja, você vai fazer isso? Vamos atacar as pessoas com um hino americano, já que a gente não concorda com essa guerra suja, ninguém vai fazer isso, né? Afinal de contas não pega bem. Então, a gente acaba não aproveitando. Depois. A gente acaba, me parece, Daniel, perdendo um pouco, eu acho que assim, o sentido profético da igreja na sociedade contemporânea e acaba substituindo esse senso de profecia por aquilo que a gente chama da profetada. Né? Que então, como a gente não tem organizadinha, espaço, né? Toda como a gente não tem devidamente espaço, arrumadinha na sua teologia. É verdade. Quando na verdade, desculpa, Fernando, assim, os profetas, eles vinham. Como é que eles se apresentavam, né? Eles são absolutamente loucos, né? O João Batista, vamos dizer assim, né? Que era aquilo? E hoje, pega aquele que andou 3 anos nu, né? A gente fala do Isaías, né? Isso daqui é Isaías, andou 3 anos nu. A gente olha a capa da Bravo com o Tom Zé nu, né? Nu. Pô, meu Deus, só um catinho vai andar pelado por aí, porque os caras vão mostrar essa tua nudez, a tua vergonha, né?
Você acha que, eu acho, né, quer dizer, óbvio, acho que é óbvio, né, quer dizer, você, voltando no começo da sua fala e da sua história, quer dizer, a arte do Tom Zé, ela se encaixa com a contundência da sua lente, né, daquilo que você via. Exatamente. E ele, de certo modo não, né, explicitamente ele denuncia. Sim, isso, sim. né? Ele é nordestino Ele também. é nordestino, né? Uhum. Ele tem dinheiro porque o pai dele ganhou na loteria. Então, aí por isso que a família tinha pouco dinheiro, mas a família aqui pobre, né? O pai era pobre, assim. Sei. Os irmãos, tudo. Então, Uhum. e a vida do... Eu sempre falo, assim, às vezes eu vejo os caras dizendo que conhecem o Nordeste. Ninguém vai pra praia, sabe? Tipo, João Pessoa, Fortaleza, vai e volta dizendo que conhece o Nordeste. Não conhece não, velho. Um dia vamos passear no Nordeste. É muito diferente. Eu tive a chance de ir ao sertão do Piauí por 2 vezes e passar um período médio, né? Médio, de 10 a 15 dias. E assim, do tipo, como é que eu faço para ir embora daqui, né? Tipo assim, quando deu 7, 8 dias, havia um combinado de um carro que nos pegaria, porque não tinha transporte, né? E eu olhei e falei assim, quando é que tá combinado mesmo, assim, do tipo, eu posso começar a ir embora? Né? É uma coisa assim, para nós aqui da cidade, é insuportável você não ter banheiro, não ter luz elétrica, não ter necessariamente o cardápio do que vai ser o almoço ou o jantar, ou se vai ter o almoço ou o jantar. Você começa... Eu lembro de um dia que eu tive que ir na beira de um açude quase seco, né, e orar, né, assim, orar. Deus, o negócio só vem, os caras só vêm pegar daqui 3 dias, mas eu não sei se eu sobrevivo esses próximos 3 dias. Só um comentário, viu, Braz? Ouvindo você falar esse lance, eu fui na beira de um açude quase vazio, me pus a orar, o que eu tinha para fazer. Me dá a impressão agora, me vem um negócio na cabeça, não sei se é tanta heresia assim, mas assim, cara, me parece às vezes que a chamada hora silenciosa que a gente faz aqui, é coisa de cristão burguês, né? Aquela coisinha assim. Claro. Eu não tô precisando, mas eu tenho um compromisso agendado, eu vou lá e tal. É isso que o Daniel tá falando. Que é diferente dessa questão assim, eu vou lá, cara, porque eu preciso. Essa secura de terra, de solo e de alma. Nas nossas reuniões, vamos as mais assim, quer dizer, você não pode, em algumas circunstâncias, se uma pessoa, se você observar alguém, por exemplo, com alguma expressão, alguma manifestação e tal, que você se compadece, quer dizer, de repente, dependendo do que está acontecendo, você não pode se mexer para ir lá. Quanto mais você pegar a lata de lixo e jogar sobre a cabeça de alguém, quer dizer, sabe, essas coisas assim. E é onde poderia surgir coisas extremamente contundentes, né? E marcantes, né, na vida. Nossa, né? A gente, assim, a arte, ela representa muito o momento da sociedade, né? Então, é que assim, você vê a arte do Nordeste é uma arte rica, por quê? Porque é isso. Os caras, você pensa assim, quando os caras fizeram boas músicas, alguns que estão aí até hoje? Na época da ditadura, porque era difícil, você tinha que escrever umas coisas e tinha que pensar muito para escrever aquilo, dizer o que você queria dizer, mas a censura não podia, então, ó. Meu caro amigo do Chico Buarque, é uma lição impressionante. Exatamente. Disso, né? Então que ele tá falando lá. Os recados, né? Um trabalho, os recados, né? que ele dá. Então, eu acho que a arte... A arte boa nasce na forja. Não é assim, né? E a gente vive como assim, que eu tava falando, né? A arte sempre representa o momento da sociedade. A gente já tá num tempo, faz tempo, né? Como a sociedade entrou nessa de se organizar socialmente, né? Todo mundo vive de uma forma... É uma coisa estranha, né? Mas tudo bem. Hoje em dia todo mundo é igual. Você pega o adolescente daqui, da Europa... da China, bicho, eles são iguais, eles querem se vestir do mesmo jeito, as pessoas falam as mesmas coisas, né? Impressionante. As pessoas têm. Essa é uma coisa que me incomoda na sociedade hoje. Por que as pessoas querem ser igual? Por que todo mundo quer pensar mesmo, quer falar mesmo? Você ouve o mesmo canal de televisão poder ter a mesma opinião que todo mundo Sua tem. Camisa. A sua camisa. Isso aqui não foi de propósito, porque eu podia jurar que isso Não, aqui eu não tinha sei, eu imagem. sei que não. Eu achava que era só... É o lance da surpresa. Pois é. É da surpresa. E aí a gente cria uma sociedade que não pensa mais, né? Assim, ninguém quer. O Tom Zé, eu tava falando isso pro Tom Zé esses dias. 50 minutos de 50 programa? minutos. Que Quanto isso? tempo Tá, dura esse programa? vamos. Tem que acabar. 40 minutos. Ah, é? Eu vou Vamos contar, fechando, vamos vou fechando. contar a última história, né? Tem que Que o Tom Zé acabar. de vez em quando me conta das figuras de Irará, né?
como é que era seu fulano, aí tem a história lá do seu piroca, o apelido era seu piroca, o seu não sei o que lá, o doutor não sei o que. E todo mundo é muito curioso, né? Muito, assim, é uma personalidade. Cada personagem tem a sua curiosidade. E eu falei pra ele, foi assim, engraçado, né? Porque nessa época todo mundo tinha... Hoje em dia todo mundo é igual. Todo mundo diz a mesma coisa. Pasteurizado. Todo mundo diz que paulista gosta de trabalhar, carioca é preguiçoso, gosta de ir na praia, que nordestino é preguiçoso, que índio é bêbado, que gaúcho é bom de falar. Então. Todo mundo, assim, aí fica essa coisa, assim. Esses dias eu tava num lugar, um carioca falando do meu lado, assim, ele falou, não, porque no morro, no Rio de Janeiro é o seguinte, metade dos moradores é bandido, a outra metade não fala nada porque é compromisso. Aí eu quase levantei, né? Ele chegar lá e falar assim, mas onde você leu essa pesquisa? Me fala aí, eu quero saber quem fez essa pesquisa, que diz que 50% das pessoas que moram no morro são bandidos, porque deve ter uma pesquisa, né? Você não sai falando isso por aí assim, porque metade do povo que mora no morro é bandido. Então assim, a gente tem essa mania, né? Generalizar. Então as pessoas não querem mais ser diferentes, não. Elas querem ser igualzinho. Os caras voltaram a comprar, eu ouvi dizer que os caras voltaram no Brasil, agora voltaram a comprar carro branco, porque a moda nos Estados Unidos agora é carro branco. Então, vamos comprar carro branco, É a moda agora? Todo mundo quer ser igual. Ser diferente é complicado. Daniel, isso contraria a criatividade daquele que nós entendemos que é o criador, né? É extremamente versátil, né? No criar. Exatamente. Né? Mas legal, Daniel. Bom que você veio, cara. Daniel Maia. Foi bom, hein? Foi eu imagino que eles não sabem, a gente começou a conversar uns 20 minutos antes. Já passou, estourou o tempo. Se comer, a gente fica aqui lá pelas 6 eu vou embora. Eu tenho estúdio às 7. Daniel Maia é casado com a Nilza, que é... Há 20 anos. Há 20 anos, né? 20 anos. Querida Nilza, que eu admiro muito. Gente boa de Deus. Mas é isso aí. Obrigado, Daniel, por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Cara, de um jeito ou de outro, continua pastoreando aquele povo lá, viu? Não, porque se os caras chamam de pastor... Não, volto a dizer, eu achei interessante, né? Assim, foi com uma... Não foi... Os caras não estavam te zoando. Então, quando eu assisti o programa, eu falei, a impressão que eu tenho é que de uma maneira ou de outra, a vida do Daniel tá lá... destilando aromas do reino de Deus na vida daqueles caras lá. Então, continua nesse caminho. Fernando, até para ser justo, né, acho que é importante. O Daniel não trouxe aqui os 2 CDs, né, que ele já colocou aí no mercado, e não está no mercado, na verdade, né? Está com você. Mas aqueles que estão nos vendo e ouvindo, se interessar e se quiser saber do trabalho do Daniel, manda um e-mail para mim, para o Fernando. Manda para o ao vivo, aí o ao vivo para nós mesmos, que a gente faz nós chegar. Faremos chegar no Daniel, e o Daniel faz chegar a você o trabalho. Eu particularmente gostei muito dos dois. Gostei muito dos dois. O conteúdo, como disse o Fernando, o Fernando Guimarães. O Fernando Guimarães. O conteúdo, a beleza, né? E o que nos estimula. Eu gostei muito. Acho que é um trabalho para ser, vamos dizer assim, divulgado do jeito que é, né? Sim. As pretensões não são tantas. Bem devagar. Mas que vale a pena. Legal. Moçada, até a próxima quinta, se Deus permitir. E a próxima quinta o senhor não estará aqui, próxima né? Quinta eu não estaria aqui, mas o Brega terei estará 2 aqui. Convidados aqui para trocar figurinha. Maravilha, eu vejo pela internet o programa. Dani, valeu, cara. Eu que agradeço. Abraços. Tchau, gente. Obrigado. Até breve. Saudações corintianas, alguém diria.